Pode observar, quando a água está descendo no riacho, descendo em algum lugar, e ela encontra uma pedra. Ela não para e começa a chorar e ela volta para a fonte. Não. Ela passa por cima ou ela contorna. Ou ela vai criando força. Como é que é a represa? A água vai subir no nível, subir no nível, subir no nível e tenta contornar. Quando ela sobe o nível e não contorna, ela passa por cima. Moral da história. Quando vier os obstáculos, ganhe força. Se fortaleça cada dia, busque ajuda, porque se você não contornar, você passa por cima. E falar em ajuda, tomando café rapidinho, porque eu gosto de café quente. Frio é bom é água. Mas se você gosta de café frio, não se sinta ofendido. Toma o seu café frio que eu tomo o meu quente. Aí, por falar em ajuda, lembre sempre de Provérbios 18. O que se isola vai contra a sabedoria. Tem muita gente que fica com aquela ideia, né, inspirada no inferno, que fala assim, eu não vou contar para ninguém porque eu estou com um problema. O que os outros vão pensar? Vai pensar que você está com um problema. Se você contou que está com um problema, eles vão pensar que você está com um problema e vão te ajudar. Como é que eu vou saber que a pessoa vai me ajudar? Conversando com ela. Porque você conhece os amigos que tem. Tem uma frase que diz, vou até escrever essa frase que é muito legal, ó. Ela é assim, ó. Na prosperidade, os amigos te conhecem. E na adversidade, você conhece os seus amigos. Então, na prosperidade, os amigos te conhecem. Amigo de farra, amigo de prazer, amigo de festa, é fácil encontrar. Agora, amigo de superar dificuldades, viver as adversidades, chorar os dilemas da vida, são poucos. Então, na prosperidade, os amigos te conhecem. E na adversidade, você conhece seus amigos. Porque é na angústia que se faz o irmão. Então, guarde isso. E lembre de procurar essas pessoas que estão com você. Quando eu celebro o casamento, eu sempre gosto de falar isso para as testemunhas. Porque quando nós somos convidados para celebrar um casamento ou ser padrinho de casamento, é porque somos importantes para aquele casal. E quando nós atendemos esse pedido, esse chamado, nós demonstramos que eles são importantes para nós. Mas muitos padrinhos, eles ficam pensando que o papel deles começa e termina ali na cerimônia. Não, ali é o começo de uma jornada e que o casal precisa dos padrinhos. E se você é um casal, né, você está casado e está passando um momento difícil, lembra disso, procure os seus padrinhos. Procure seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, seus padrinhos de casamento, porque são pessoas que são referência. Gente, não tenha vergonha de pedir ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. A diferença é que uns têm coragem de pedir ajuda e outros não têm coragem, mas todos, sem exceção, precisam de ajuda. Olha, eu não acredito naquela fala de alguns que é assim, eu nunca tive problema no meu casamento. Vai ser o primeiro que eu vou conhecer. Eu queria só conhecer direito esse casamento. Outro dia eu vi um rapaz falando isso. Eu não falei com ele, tinha mais gente perto, então não quis. E ele nem estava falando comigo também, então eu não quis entrar no meio. Mas, para mim, é o famoso lero-lero. Tá? Não tem como um casamento sem divergência. Por quê? Porque é a divergência que faz crescer. É a divergência que nos faz estar unidos, aliançados realmente. Então, é muito importante isso. Então, vamos lá, vamos continuar o nosso assunto. Nós falamos aqui, na semana passada, na nossa série Direção para os Filhos, falamos da importância de se sentir amado. Lembra disso, não é só amar seus filhos, eles têm que perceber esse amor. Olha,
praticamente 100% dos pais amam os filhos, mas muitos filhos não percebem esse amor. E isso talvez aconteceu com você. Eu já contei a minha própria experiência. Eu sempre percebi o amor da minha mãe, mas o amor do meu pai, eu fui compreender depois de adulto. Porque no começo, né, na minha infância e adolescência, para mim ele era indiferente. Para mim ele não me enxergava. Ele me enxergava do jeito dele. Só que eu não percebia esse amor. Depois de adulto, eu fui compreender. Só que o filho não nasce adulto. Eu não nasci adulto, eu nasci um bebê. Então, talvez aconteceu com você também. Ou está acontecendo até hoje. E você é daquele filho que pensa assim: ah, o queridinho da minha mãe é meu irmão, o queridinho do meu pai é minha irmã. E ninguém gosta de mim, nem liga para mim, tá vendo? É um sentimento que é normal, é mais comum do que se pensa. E tem aqueles que estão numa situação pior ainda, que é aqueles que falam assim: meus pais não ligam para mim, mas também não faz falta. Deus me ama e eu me amo, tá vendo? Esse discurso é o discurso de alguém que está ferido, que não quer tocar no assunto porque dói muito, ele então não está dando conta de falar. Que eu também compreendo, tá? Mas tem que procurar um profissional. Se você não quer falar com o seu líder, não quer falar com o seu pastor, procure um psicólogo, converse com ele. Eu descobri, né, agora, depois de muitos anos de ministério, que tem pessoas na igreja que ela realmente precisa procurar um psicólogo, não um psiquiatra. Psiquiatra prescreve remédio, psiquiatra normalmente não faz psicoterapia. Psicoterapia é uma atividade exclusiva do psicólogo. Muita gente vai no psiquiatra, conversa 15 minutos, pega a receita e fala: eu faço terapia com o meu psiquiatra. Vou atrapalhar o seu sonho, tá? Você não faz psicoterapia. Você faz uma consulta com o psiquiatra, tá? Você não vai lá para aprender com o psiquiatra isso e aquilo. O psicólogo, ele não te ensina, ele não te dá conselho. Ele te acolhe e ajuda você passar esse momento que você está passando ou um dia vier a passar. É muito diferente o trabalho do psicólogo e o psiquiatra. Talvez você não conheça. Então procure o psiquiatra, o psicanalista da sua confiança ou alguma indicação de um amigo, né? Essa referência é muito boa. Se você não conhecer nenhum, pode me mandar mensagem que eu te indico alguns, porque provavelmente você que me ouve, a maioria dos que estão no meu canal, eu não posso atender, tá? Porque nós já temos um vínculo, mas eu conheço, né? Tem colegas profissionais, psicólogos e psicanalistas que pode te atender e vai te servir muito bem e vai te ajudar. Bom, o primeiro ponto é esse: amar e ser amado, a necessidade humana. Depois falando de ser exemplo para os filhos. Gente, olha, um dos pontos principais. Alguém falou assim: olha, a melhor forma de liderar é pelo exemplo. Não, não é a melhor forma, é a única. Porque o resto é só discurso. Falar, qualquer um fala. O negócio é mostrar na prática como fazer. Jesus foi e sempre vai ser o maior exemplo de liderança para nós, de amor que nós temos. Por quê? Porque ele falou e ele deu a própria vida para nos salvar. Então é importante a gente compreender isso. Depois falando sobre projetar o futuro para os filhos, depois falando sobre apontar a eternidade para os filhos, porque se a gente esperar somente nessa terra, somos os mais miseráveis. Ontem eu fui em mais um velório, né? Já fui em muitos velórios na minha vida. Mas o que eu quero mostrar com isso? Que não importa a idade, é sempre uma perda irreparável. Agora, qual que é a idade? A idade média do brasileiro, a expectativa de vida do brasileiro, média, 75 anos. O velório que eu fui ontem, a pessoa não tinha 75 anos. Então esse fez a média baixar. Alguns passam de 75. Mas por mais que passe, vamos supor que seja há 100 anos, 110 anos, como o tio da minha esposa, que morreu recentemente com 110 anos, o que é isso comparado à eternidade? Imagina se a vida for só isso. Só isso. A gente vive muita coisa aqui. É muita coisa. Mas mesmo assim, para ter toda essa complexidade, será que é só isso? Se você acredita que é só isso, que morreu, acabou, que você é igual os animais, né? O cachorro, o cavalo, a galinha, o boi, tudo bem.
viva do jeito que você crê. Agora, se você está assistindo, você crê na eternidade, você crê que tem um Deus criador, você crê que Deus criou o homem e a mulher, Deus criou a terra, você crê que a palavra de Deus, né, a Bíblia é a palavra de Deus, se você tem essa esperança como eu tenho, então lembra disso, de 1 Coríntios 15, 19. Paulo falou assim: se esperarmos em Deus somente nessa terra, somos os mais miseráveis. Então, o primeiro ponto para a gente apontar a eternidade para os filhos. Por quê? Porque a família é o nosso primeiro campo missionário. Tá cheio de crente, tá cheio de pastor e pastora que prega em grandes igrejas, mas perde a família. Por quê? Porque esquece do primeiro campo missionário. Jesus falou assim: vocês receberão poder, desceu sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a nossa Jerusalém é a nossa casa, é o lugar que nós vivemos. As pessoas que convivem conosco, essas são as principais pessoas que devem ser evangelizadas. Evangelizadas como? Com o nosso testemunho, com a nossa vida. Eu falo sempre, né, que eu aprendi, eu acho muito interessante. Pregue o tempo todo. Se for necessário, fale. Então, pregar o tempo todo a gente tem que pregar. Prega em todos os sentidos. Quando for necessário, você fale. 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo em vossos corações e estáis preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão de esperança que há em vós. Ou seja, viva o Evangelho da melhor maneira possível. E alguém vai te perguntar: por que você fez isso? Por que você falou aquilo? Por que você procedeu dessa forma? Por que você fez aquilo e aquilo naquele dia? E você vai mostrar na Bíblia o que você aprendeu, que Deus te direcionou e te capacitou para agir daquela forma. Esse é o Evangelho, tá bom? Depois, falei do